Y además de eso, le hago recordar al grupo que ustedes tienen la potestad de llamarle la atención al grupo si él está prestando atención. Le pueden preguntar al grupo también, sí, que ellos, ¿verdad?, vayan contestando porque son puntos a favor de ustedes, ¿está bien? Y también le hago recordar que el grupo, en la sala de clase, le pueden preguntar a ellos, tienen que preguntar porque es un tema que voy a evaluar en el examen parcial. Todas las exposiciones que se presentan antes de la parcial, antes de la fecha parcial, voy a incluir en el examen parcial. ¿Bien? Y lo que sobra, o voy seleccionando también, podemos ver la cantidad de información que tienen que estudiar para rendir. Vamos a colocar en ese examen, en esa pruebita de 10 puntos que yo les prometí. ¿Está bien? Bueno, ahora son las 10:10. Tienen hasta las 11:40 para poder seguir presentando. Tienen que ser bien claros y sencillos, porque el tema de ustedes no es un tema fácil. ¿Está bien? Ok, fuerza. Vamos. Bom dia. Bom dia. Me chamo Elisiane e eu vou começar falando para vocês sobre a imunidade inata. Nosso assunto basicamente vai tratar sobre receptores presentes na imunidade inata e o complexo maior de histocompatibilidade. Então, quero pedir a vocês que tenham bastante atenção. Realmente, como o professor falou, é um tema bem difícil e que exige muitos passos para que se entenda como acontece o reconhecimento através desses receptores. En realidad es un tema complejo, porque en el momento que decimos que es difícil, ya el pessoal ya fica asustado. En realidad es un tema complejo porque implica estudiar o entender otra vez lo que son la señalización. ¿Está bien? Vamos, lento, claro e sencillo. Antes que a gente possa conhecer sobre os receptores, quais são e o que eles desempenham, qual o papel deles, a gente precisa entender como está composta a nossa defesa imunitária. Então, a defesa imunitária, ela possui 3 níveis. As barreiras fisiológicas, que já conhecemos como barreiras químicas, físicas e biológicas. O sistema imunitário inato, que seria a nossa segunda linha de defesa, e o sistema imunitário adaptativo. Então a gente precisa entender que antes que o micro-organismo comece a atuar verdadeiramente no organismo, ele precisa atravessar a barreira fisiológica. O sistema imunitário inato, ele tem essas características. Ele é o segundo nível de defesa, é um mecanismo herdado, ou seja, para que ele comece a atuar, ele não precisa necessariamente entrar em contato com o patógeno, ele já está ativo na nossa imunidade, possui a capacidade de prevenir, controlar e eliminar organismos e outros agressores. Ele tem a capacidade também de eliminar células daniadas e ajuda também na reparação tecidual, através de todas as substâncias que vão ser eliminadas durante esse processo de imunidade. E produz também a estimulação e o desarrollo da resposta imune adaptativa. Sabemos que para que a adaptativa possa atuar necessariamente bem, necessita que as células presentes na imunidade inata desempenhem seu papel bem. Precisamos entender também quais são as células que pertencem à imunidade inata e quais são as células que pertencem à imunidade adaptativa. Na imunidade inata, a gente tem as células fagocitárias, como por exemplo os macrófagos, as células dendríticas, as células NKs e as células presentes nos glóbulos brancos, eosinófilos, basófilos, todas essas que a gente já conhece do nosso sistema. E também o sistema imunitário inato, ele tem um sistema de complemento, que foi apresentado na aula passada. Necessariamente, o sistema de complemento atua junto com as células que estão presentes na imunidade inata. Eles precisam trabalhar unidos. Então, uma das características principais do sistema imunitário inato é que ele não possui latência, ou seja, a resposta imunitária ela deve ser imediata e tem um prazo. Geralmente, até as 12 horas ainda é considerado imunidade inata.
Tem literaturas que falam até 24 horas. Porém, 24 horas em diante já inicia um processo de imunidade adaptativa. Ela não possui memória porque ela não consegue reconhecer necessariamente que tipo de patógeno é. Então, ela vai reconhecer o que a gente vai entender que são os PRRs. Não possui receptores específicos e pode identificar pumps e dumps. Já a imunidade adaptativa, para fazer uma diferenciação, possui uma latência, possui memória e também possui receptores específicos. O mecanismo de reconhecimento de pumps e dumps. Como eu falei, os PRRs, eles são considerados os receptores de reconhecimento de patrões. Essas estruturas, que são os receptores das células, é que vão desempenhar o papel de reconhecimento das estruturas presentes nos antígenos. Os PRRs estão presentes principalmente nos macrófagos e células dendríticas e as outras células do sistema imunitário, fazendo esse reconhecimento tanto de micro-organismos como de células lesionadas. Já sabemos também a definição de PUMPs, que são patógenos moleculares associados, patrones moleculares associados a patógenos, como exemplos, ácidos nucleicos, ARN dos vírus, os RPS, que são lipopolissacáridos, e ácido lipoteicoico. Os DUMPs, alguns exemplos de DUMPs, a gente tem ADN endógeno próprio da célula, ATP, ácido úrico e imunoglobulina. Todas essas... Espera. ¿Qué es el último? Não é imunoglobulina? No, eso no es inmunoglobulina. Es una proteína que actúa en la reparación del ADN celular. Es una proteína, no me acuerdo ahora su nombre, pero no es una inmunoglobulina. ¿Está bien? Buscame después las siglas y me vas a decir la definición de esas siglas. Ok. Aqui eu trouxe um quadro com exemplos de pumps e dumps para ficar mais esclarecido. Retrocede um pouco. Aqui a gente tem como pumps os ácidos nucleicos e em que micro-organismo a gente vai encontrar. Proteínas, que a gente já conhece, uma delas como a flagelina. Lípidos em algumas paredes celulares das bactérias gram-negativas, como o lipopolissacárido, e as bactérias gram-positivas, como o ácido lipoteicoico. Estruturas como glúcidos presentes em alguns hongos. E os DUMPs, que são patrones moleculares associados a lesões, como as proteínas HSP, que são proteínas próprias de células endógenas, cristais e proteínas nucleares. Aí está. Como foi falar? A MGB1. Igual me estás leyendo. Ok. Os componentes da imunidade inata, eles não reacionam contra as nossas células e tecidos. Isso é uma característica própria da imunidade inata. Isso faz com que, durante o processo de imunidade, durante um processo inflamatório, nossas células sanas não sejam atacadas. Vocês vão entender mais adiante que existe uma estrutura chamada complexa maior de histocompatibilidade que dá essa autonomia para a célula para que ela não sofra danos durante o processo imunitário. Porém, se houver alguma falha no mecanismo de regulação, principalmente o sistema de complemento, que foi falado como mecanismo de regulação, pode acontecer que essas células sejam reconhecidas, as nossas próprias células, e que possa provocar efeito nocivo ao nosso organismo, como doenças autoimunes e doenças inflamatórias. Espera um pouco, retrocede um pouco. Puede provocar efectos nocivos en de enfermedades inflamatorias o autoinmunes. Está bien. Vai mais devagar. Porque eu estou leyendo também. Vai com calma. Tá bom. Bom? Então, para que seja mais fácil entender o processo de resposta da imunidade inata, eu coloquei 3 fases. Primeiro, acontece o reconhecimento pelos PRRs.
Posterior ao reconhecimento, vai acontecer um processo de sinalização hasta que llegue, ativação de alguns fatores de transcrição, que são eles que vão dar a resposta do processo de infecção, que são o NF-kappa-beta, AP1, IRF3 e 7. O que significa cada sigla? Fatores nucleares, fatores nucleares beta, kappa-beta, AP1, eu não consegui identificar o que era AP1. E por quê? Proteína adaptadora, né? Acho que é porque a outra colega vai falar bem melhor sobre ele. Proteína adaptadora. Certeza? IRF, fator regulador de interferência. Ela vai explicar melhor o que significa cada um. E, consequentemente, através dos fatores de transcrição, vai acontecer uma fase efetora, onde vai acontecer a expressão de inflamassomas e a expressão de interferões tipo 1, que vocês também vão entender que é uma resposta antiviral. Os receptores da imunidade inata, eles possuem uma classificação. Depois que a gente compreende como é que eles são reconhecidos, vamos entender como que acontece o reconhecimento deles em cada receptor. Lembrando que existem receptores que estão presentes na membrana plasmática, existem receptores que estão presentes na membrana endossomal e receptores que estão dispersos no citosol. Cada receptor ele tem suas siglas representando cada família. O receptor TOL ele vai de 1 a 9 com as definições, porém possui outros TOLs que não estão muito bem esclarecidos com relação à sua função. Os receptores NLR, principalmente os receptores NOD 1 e NOD 2, os RLRs, receptores RIG, os CLR, que são receptores de lectina tipo C, parecido com os que foram falados no sistema de complemento, só que esses têm umas particularidades. Os receptores scavenger ou tipo basureiro, principalmente os receptores A1 e B2, e os sensores citosólicos, que possuem uma via principal, que é a via STING. Olá, meu nome é Jaiane. Vou falar um pouco sobre os receptores tipo TOL, TLR, que são os Receptor Toll-like. São uma família de glucoproteínas altamente conservadas, que vai reconhecer componente microbiano. Eles foram descobertos em insetos do gênero Drosophila melanogaster e tem alguns receptores TOL, eles trabalham em pares, como por exemplo TLR1 e TLR2 formam um heterodímero. Aí eu vou falar agora um pouco do que cada um reconhece. O TLR1 e o TLR2 reconhecem lipopeptídeos de micobactéria. O TLR2 reconhece peptoglucano, zimosan é um polissacárido de fungos. O TLR4 é um lipopolissacárido de bactérias gram-negativa. Reconhece lipopolissacárido. Lipopolissacárido de bactérias gram-negativa. Os TOL5 ele conhece a flagelina, o bilis. O TLR2 e TLR6 ele conhece o diacil, que é uma molécula menor de lipopeptídeos de micoplasma. O TLR3 ele reconhece o RNA de dupla fita, exemplo de herpes vírus. O TLR7 e o TLR8 vai reconhecer o RNA de fita simples. A diferença deles dois... Dupla fita, a ARN dupla fita não é vírus de la herpes. Te corrijo, voy a decir virus de la herpes. El virus de la herpes es la familia de ADN. Los virus de dupla fita, por ejemplo, vos tenés rotavirus, reovirus. Te corrijo nada más. Também. ¿Está bien? Y el ARN de simple fita. A diferença do TLR7 com o TLR8, cada um vai reconhecer uma estrutura. O TLR8
ele vai reconhecer o RNA rico em guanina. E o TLR7 vai reconhecer o RNA rico em uracila. TLR9, ele vai reconhecer CPG, que é citosina, guanina separado por um fosfato de DNA de dupla fita. Esse TLR4 ali está mal. Ele faz parte dos receptores de membrana. Como vocês estão vendo, tem receptores de membrana, superfície de membrana e receptores endossomal. ¿Por qué? Para explicar agora, mecânica. É a estrutura dos TLR. Ele tem um domínio rico em leucina, que é aqui. Um domínio rico em cisteína e um domínio citoplasmático que é rico em proteínas tipo T. Tá vendo? Alguns receptores, ele vai precisar de algumas proteínas para atuar como cofatores. Por exemplo, o TLR4 vai precisar da MD2 e CD14. Eles atuam como cofatores para que o LPS se una adequadamente para ser reconhecido e iniciar a via de sinalização. Aqui, TLR2, ele reconheceu o proteoglucano e vai iniciar a via de sinalização pelos domínios T. Quando o proteoglucano, o TLR2 reconhecer o proteoglucano, as proteínas T vai acontecer uma dimerização, vai juntar para acontecer a via de sinalização. A via de sinalização vai pela mídia 88. Geralmente, a maioria vai por essa via, com exceto do TLR3, que é o TLR3 vai pela via do TRIF. Aí daqui da mídia 88 acontece uma cascata de sinalização que vai recrutar muitas proteínas, IRAQ1, IRAQ4, que é receptor da interleucina 1, IRAQ6, que é receptor da TNF, que é o fator de necrose tumoral, que vai chegar no fator NF-kappa-beta para acontecer a transcrição do núcleo, a transcrição de genes no núcleo. Aí onde vai liberar as citocinas, as quimiocinas. Vou dar um exemplo agora da via de sinalização do endossomal. Geralmente os endossomais ele vai pela via de interferons. Os interferons ele está muito envolvido em em citocinas antiproliferativas ou antivirais, que também vai acontecer a cascata de sinalização que chega no IRF3 e 7, que são os fatores de regulador de interferons. Deixa eu ver mais alguma coisa. Agora o receptor node. Aqui a gente tem um exemplo que os receptores TLR estão na membrana, tá vendo? Que é o TOL. Os node, que é citosólico, tá vendo? Eles vão reconhecer pumps e dumps, aí vai receptores, células e sistemas imuninato. Os receptores node da família NLR são receptores exclusivamente intracelulares e produzem os mesmos efeitos dos receptores TOL. Aqui tem um node inativo, ele é rico, aqui a estrutura dele é rico em leucina. Aqui tem o node, que é o domínio de oligomerização, e o domínio CARD. Esse domínio CARD aqui vai ativar, vai recrutar as proteínas. Aqui, ó, quando ele já está ativado, ele reconheceu uma bactéria, que é o dipeptido murâmico, que está presente que quem reconhece é o node 2. Daqui a pouco eu vou explicar cada um, node 1 e node 2. Aí vai acontecer vai recrutar a RIF2, onde
onde vai acontecer a cascata de sinalização. Aqui é o polímero de ubiquitina, onde ele cliva as proteínas para o proteossoma para serem degradadas para chegar no fator de transcrição NF-kappa. O receptores tipo NOD, ele tem 4 subfamílias. Eu vou citar 2, porque é o que mais estudam geralmente, que é o NLR, que é com domínio CARD, que dentro desse domínio desse NLRC está o NOD 1 e o NOD 2, estão dentro dessa família. E NLR3, que é P3, que está muito relacionado com pirina, com inflamações. O NOD 1 vai reconhecer o ácido diaminopimélico das gram-positiva e o NOD 2 vai reconhecer um dipéptido murâmico que está presente nas grãs positivas e nas grãs negativas. E o NOD 2 está muito nas células de Panette, no intestino delgado. Ele também faz a produção de proteínas, tipo, como é que fala? Defensinas. Defensinas. Isso, defensinas. E a função é síntese de citoquinas, quimiocina e produtos microbianos. O polimorfismo do NOD 2, ele tem muito em relação com a enfermidade de Crohn no intestino, é uma enfermidade crônica. O que é um polimorfismo? Explicar a tus compañeros. Polimorfismo é quando uma molécula tem várias formas. ¿Y estos receptores son proteínas? Sim. ¿Y cómo se entiende que es una proteína con polimorfismo? Explicamos que es una proteína polimórfica. É uma proteína que tem várias, que muda a forma. No es muda forma. ¿Qué varía en una proteína para que esa proteína, justo en NOD2, se habla que existe mucho polimorfismo? Tiene mucha variación aminoácidica. Acuérdense que las proteínas están formadas por aminoácidos. Son cosas básicas que tenemos que recordar. Bien. Cuando la compañera habla de polimorfismo, atiendan bien que le voy a decir porque ustedes quieren aprender lo que es la inmunodeficiencia. Los polimorfismos que puede aparecer, por ejemplo, en los receptores tipo TOL, en los receptores tipo NOD, en los receptores tipo RIP y también los receptores detectores de ADN DFT, se habla que son secuencias o variaciones las secuencias aminoácidas que aparecen en algún proceso debido a una mutación puntual en el cromosoma. Al menos el año pasado ustedes estudiaron, ¿verdad?, que había mutaciones puntuales como el intercambio de un nucleótido por otro, la pérdida de un nucleótido o la agregación de un nucleótido. Ese puede, vamos a decirle, hacer que uno de nuestros receptores vayan cambiando o vayan presentando polimorfismo. ¿Está bien? ¿Me están entendiendo? Sí. Trocar un nucleótido por otro. Eso va a hacer que las proteínas que las compañeras están presentando, que las proteínas PRR vayan presentando polimorfismo, vaya variando. Ese polimorfismo que aparece en esos receptores son polimorfismos que puede hacer que responda de una forma exacerbada o responda o no responda definitivamente. Puede hacer que ocurra dos extremos. O responde demasiado y no para más, o no responde para nada. Responde demasiado, responde de una forma exacerbada. Un ejemplo de lo que la compañera acabó de mencionar. ¿Qué? La gota. No la gota, la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn sí es un trastorno. Es un trastorno que aparece o es un síndrome autoinflamatorio que aparece debido a un polimorfismo del receptor tipo NOD2.
Tipo, reconhece a microbiota e não para mais. Ela responde e não há nadie ou não há más ese freno. Es como si fuese ese auto que tiene el acelerador pero no tiene freno. Y esos receptores lo que van a ir estimulando es la secreción de sustancias inflamatorias. Se va a activar el sistema de complemento, se va a activar, por ejemplo, la citocina inflamatorias, se va a estimular la secreción de interleucina 1, la interleucina 6, el factor necrótico tumoral alfa, y el paciente va a tener un intestino inflamado. ¿Entienden? Entonces, cuando hablamos de un polimorfismo de los receptores que los compañeros, las compañeras están presentando, ustedes están hablando de qué ahora? De las inmunodeficiencias. Cuando hablamos de una respuesta exacerbada, la inmunodeficiencia que aparece es un síndrome autoinflamatorio. Chicos, se está inflamando el paciente, ¿sí? Y no se está regulando esa inflamación. O puede ser el otro extremo, que no responda. Chico, pues ese defecto que está en el receptor faz que o receptor ya no se ative. Y si no se ativa, no tem inflamación. Y si no hay inflamación, tem progresión de qué? La infección. ¿Están entendiendo? Entonces, acá nosotros ya estamos tocando de lo que son los trastornos en el sistema inmunológico, trastornos congénitos, o vamos a decirle errores que aparecen durante el desarrollo del ser humano. Hablamos nosotros del feto, que es un proceso fisiológico ese desarrollo. Algunos defectos pueden ser autosómicos recesivos o autosómicos dominantes. ¿Qué se entiende por recesivo y dominante, chicos? Genética, el año pasado. Muy bien. Que posee el defecto pero no expresa ese defecto, porque hay un gen que vamos a decirle un cromosoma con un gen igualito pero no está defectuoso, pero hay uno que está defectuoso. Solo cuando los dos estén defectuosos, ahí recién se presentan los defectos. ¿Están entendiendo? ¿Y dominante? Cuando uno está defectuoso y ya es suficiente para que se vaya expresando fenotípicamente ese defecto. ¿Entienden? Hay que recordar un poquito de lo que es recesivo y autosómico para los compañeros, por ejemplo, que tienen que presentar los trastornos del sistema inmunológico que le pasé como exposición. Por ejemplo, la gota, la enfermedad de Crohn, hablamos del síndrome de Hashimoto,